Bom, vamos hoje falar sobre flip-flop, tá? Na verdade, pessoal, o flip-flop é muito importante, por quê? Porque ele vai definir para a gente o que a gente chama de circuitos sequenciais. Ou seja, toda vez que a gente trabalhar com circuitos sequenciais, a base do circuito sequencial é o flip-flop, tá? Então, nesta agenda falaremos sobre flip-flop, tipos e características. Vamos lá. Flip-flop, introdução, tá? A principal aplicação do flip-flop são as memórias, tá? Porque nós dizemos que o flip-flop é uma memória de 1 bit, tá? Lembrando que o flip-flop ele possui duas entradas, que são o que a gente chama de entrada de dados, um controle, que a gente chama de clock, e normalmente duas saídas, que a gente chama de Q e Q barra. Tá? Por que Q e Q barra? Porque uma saída nunca pode ter o mesmo nível da outra. Então, se Q é igual a 0, Q barra será igual a 1. Se Q é igual a 1, Q barra será igual a 0. Tá? Existem duas entradas também que a gente chama de preset e clear, que vocês vão ver nos próximos slides, são responsáveis por determinar o nível das duas saídas. Tá? E a partir do momento que o preset ou o clear estiver ativado, você automaticamente não consegue variar as saídas Q e Q barra do flip-flop. Então vamos lá, vamos analisar agora os tipos de flip-flops, já que nós fizemos uma introdução, e falar também sobre um terminal chamado de clock. Tá? Falando sobre o clock, tá? O clock, pessoal, qual é a definição de clock? O clock é um nível lógico que varia com o tempo, tá? Então você tem hora nível 0, hora nível 1, tá? E esse clock ele pode ser sensível à borda de subida, o que a gente chama de transição positiva, e sensível à borda de descida, o que a gente chama de transição negativa. Tá? O que significa sensível à borda de subida? Toda vez que o nível lógico for de 0 para 1, haverá mudança nas saídas Q e Q barra. E o que significa sensível à borda de descida? Toda vez que o nível lógico for de 1 para 0, haverá mudanças nas saídas Q e Q barra. Tá? Esse clock será aplicado agora nos vários tipos de flip-flop. Vamos lá, vamos falar do primeiro tipo, que a gente chama de flip-flop RS. Esse RS é de reset e set. O R é de reset, o S é de set. Tá? Analisando esse flip-flop, o que você percebe? O flip-flop é um conjunto de portas NAND. Tá? E a saída Q será a entrada da porta NAND responsável pela saída Q barra. E a saída Q barra estará conectada à porta NAND responsável pela saída Q. Vejam abaixo aí a tabela da verdade, aonde QA é saída anterior e QF é saída final. O que significa QA? QA significa antes da variação do pulso de clock. E o que significa QF? Depois da variação do pulso de clock. O que a gente chama de saída final. Tá? Então vamos lá, primeira linha da tabela da verdade. Se o S e o R estiverem os dois em 0, terá na saída QF, QA. O que significa QA? Ou seja, pode variar o clock quanto você quiser, não haverá variação na saída QF. Tá? Quando o S estiver em 0 e o R estiver em 1, que é a segunda linha da tabela da verdade, vejam que tem uma setinha para cima no clock. Por quê? Porque esse flip-flop é sensível à subida do clock. Essa setinha para cima significa, é o símbolo de sensível à subida do clock. Tá? Você terá sempre a saída QF nível 0. Quando você tiver 1 no S e 0 no R, você sempre terá na saída QF 1. E por que a última condição da tabela da verdade, onde os dois estão em 1, está escrito não permitido? Porque com SR em 1, você terá a saída Q e a saída Q barra no mesmo nível lógico. Isso não pode, porque a saída Q e a saída Q barra sempre terão níveis diferentes. O nome já está dizendo Q e Q barra é sempre uma ao contrário da outra. Lembrando que a barra significa inverso. Tá? Flip-flop JK Master Slave é o nosso próximo tipo. Por que ele se chama JK Master Slave? Porque se vocês olharem a figura que está ao lado, o circuito que está ao lado com portas lógicas NAND, nós percebemos claramente que são dois flip-flops, onde você tem um mestre controlando o escravo. Master Slave significa mestre e escravo. Então você tem um flip-flop mestre controlando o flip-flop escravo. Vejam que já tem as duas entradas preset e clear. Esse PR e CLR é o que a gente chama de preset e clear. Tá? Então observem na tabela da verdade.
se o preset estiver em 0 e o clear estiver em 1, a saída QF, que é depois da variação do clock, ficará travada em 1. Pode variar o clock quanto você quiser. Tá vendo esse X que está aparecendo no clock e o X que estão aparecendo no J e no K? Esse X tem um nome, chama irrelevante. Então, o JK e o clock, na primeira linha da tabela da verdade, eles são irrelevantes. Por quê? Porque quem está mandando é o preset e o clear. Tá? Na segunda linha também, percebam que o clear está em 0. Se o clear está em 0, a saída Q automaticamente também vai ficar em 0. Lembrando que clear quer dizer o quê? Limpar. Então ela limpa, tá? O clear limpa a saída QF do flip-flop, tá bom? Agora, quando eu colocar o preset e o clear, os dois em 1, quem começa a mandar na saída são as entradas J e K. Tá? Então vejam, por que a setinha no clock está para baixo? Porque esse flip-flop é sensível à descida do pulso de clock. Tá? Então quando eu colocar J e K, os dois em 0, posso dar quanto eu quiser pulso de clock, vai manter o que tiver anteriormente. Se anteriormente tiver 0 na saída QF, vai ficar 0. Se anteriormente tiver 1 na saída QF, vai ficar 1. Se eu colocar o J em 0 e o K em 1, quando eu der um pulso de clock, a saída QF automaticamente vai para 0. Quando eu tiver J em 1, K em 0, quando eu der um pulso de clock, a saída Q automaticamente vai para 1. E quando eu colocar os dois em 1, o J e o K em 1, quando eu der um pulso de clock, tá vendo que tá na saída QF tá lá QA barrado? Ele sempre vai inverter o anterior. O que significa inverter o anterior? Se o anterior está em 0, vai para 1. Se o anterior está em 1, vai para 0. Então a saída Q do flip-flop vai ficar que nem um pisca-pisca. Vai ficar hora em 0, hora em 1. Hora em 0, hora em 1. Tá? Vejam o bloco que está abaixo aí. Tá vendo que tem uma bolinha no preset e no clear? Essa bolinha no preset e no clear significa que o preset e o clear ele sempre é ativo em nível 0. Se o preset, essa bolinha significa o quê? Inversor, tá? Se o preset e o clear tiver os dois em 1, automaticamente eles estão desativados, tá? A bolinha no pulso de clock, que está dentro de um triângulozinho aí, significa o quê? Que o clock é sensível à descida do pulso, tá? Que o clock vai ser sempre sensível à descida do pulso, tá? É assim que funciona o JK, o flip-flop JK Master Slave, tá? A partir do flip-flop JK Master Slave, nós criamos dois tipos, o que a gente chama de tipo D e tipo T. Vamos lá. Então, falando sobre o flip-flop tipo D. O flip-flop tipo D, como eu falei, é uma derivação do flip-flop JK Master Slave. Veja, ele só tem uma entrada D. Essa entrada D é de dado. Tá? Então o que vai acontecer? Existe um inversor, olhem o diagrama que está do lado esquerdo aí, do slide. Tem um inversor entre as entradas J e K. Esse inversor faz com que nunca tenhamos níveis iguais na J e na K. Vejam a tabela que está abaixo aí, tá vendo? Ó? Quando o J está em 0 e o K está em 0, pessoal, ou o J está em 1 e o K está em 1, tá vendo que tem um risquinho aí? Porque nunca vai acontecer essa condição. Por quê? Porque como tem um inversor entre as entradas J e K, sempre você vai ter níveis diferentes entre as entradas J e K. Que é a condição J em 0, K em 1 ou J em 1, K em 0. Tá? Lembrando que quando, pessoal, você tiver o S e o S é de 7 e o R é de reset. Quando você tiver o S em 0 e o R em 1, você vai ter 1 na saída Q. Quando você tiver o S em 1 e o 0 e o R em 0, você vai ter 0 na saída Q. Fazendo uma analogia, o S seria o preset e o R, que é o reset, seria o clear. Tá? Agora, quando nós tivermos o J em 0, K em 1 ou J em 1, K em 0, pessoal, o D estará em 0 ou o D estará em 1. Então nós dizemos, vejam, o D e o QF, que são as duas últimas colunas da tabela. Se eu tiver 0 no D, automaticamente eu tenho 0 na saída Q. Se eu tiver 1 no D, automaticamente eu tenho 1 na saída Q. Então nós dizemos que o flip-flop tipo D, ele transfere o nível da entrada para a saída. Em que momento ele transfere? Sempre na descida do pulso de clock. Tá? Então o flip-flop tipo D, ele basicamente, o que ele faz? Transfere o nível da entrada D para a saída Q. Lembrando que se você acionar o set ou reset, automaticamente você trava o flip-flop tipo D. Tá bom? Próximo slide fala sobre flip-flop tipo T. Tá? Que é o último tipo que nós vamos ver, tá bom? O flip-flop tipo T, ele tem as entradas J e K curto-circuitadas. O que significa isso, pessoal? Sempre o J e o K vão ter os mesmos níveis, tá? Então, você passa a ter sempre as condições J0, K0 ou J1, K1. As duas do meio, onde eu tenho J0, K1 ou J1, K0, não vai ter, porque sempre você vai ter níveis iguais nas entradas J e K. Lembrando de novo, se o set ou o reset estiver em 0, ele trava o flip-flop. Se o set estiver em 0, a saída Q trava em 1. Se o reset estiver em 0, a saída Q trava em 0. Para ter variações na saída Q,
você precisa que o set e o reset estejam os dois em 1, como mostra a tabela da verdade que está abaixo aí, tá? Se você tiver o J em 0, K em 0, e você der um pulso de clock, vai ter QA. O que significa QA? Mantém o anterior. Se anteriormente tiver 0, vai ficar 0. Se anteriormente tiver 1, vai ficar 1. Se os dois tiverem 1, o J e o K, e você der um pulso de clock, pessoal, automaticamente vai alterar a saída QF. Então, se QF está em 0, vai para 1. Se QF está em 1, vai para 0. Sempre na descida do pulso de clock. Lembrando, esses flip-flops são sensíveis à borda de descida do pulso de clock. Aonde eu utilizo esse flip-flop tipo T? Normalmente eu utilizo em contadores, porque são em contadores que eu preciso de variações nas saídas Q e Q barra. Tá bom? Bom, pessoal, nesta aula nós estudamos então os vários tipos de flip-flops que são utilizados comercialmente. Aquele primeiro que a gente viu, que é o RS, não é muito utilizado comercialmente. Agora, o JK Master Slave, o tipo D e o tipo T, são muito utilizados comercialmente, ok? Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerado como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.